Canal da Gente, um amor de canal. Mais um Fale Mais Sobre Isso para discutirmos tudo que tem a ver com o ser humano. O ser humano é a nossa pauta e eu acredito que os programas devem trabalhar sempre no sentido de levar conhecimentos às pessoas. E hoje vamos falar sobre um assunto que incomoda muita gente. Às vezes a pessoa passa por uma situação difícil, um acidente, uma violência, um trauma e fica estressada após o trauma, né? Vamos falar sobre o estresse pós-traumático com uma pessoa especialista, uma psicóloga clínica especialista no treino e controle do estresse, a Rosália Moreira. Rosália, obrigado por ter vindo ajudar as pessoas sobre essa temática. Sim. Hoje, na verdade, Leonardo, muito se fala sobre o estresse, né? Mas as pessoas pouco conhecem, na verdade. Então, assim, o estresse, ele é só uma resposta do organismo emocional, fisiológica, hormonal, a qualquer evento, a qualquer situação que tira o organismo de um equilíbrio, né? E não necessariamente ele tem que ser um vilão. O problema é quando ele se torna em excesso para a pessoa. Então, quando você fala que o estresse não necessariamente tem que ser um vilão, é porque é importante ter um grau de capacidade de adaptação, ou seja, de estresse a uma situação para que a gente possa se posicionar perante a vida, não é isso? Isso, esse desequilíbrio, na verdade, né? O estresse, ele gera adrenalina, que é o que vai nos dar motivação, que vai nos dar vigor, que vai nos fazer levantar da cama, seja para trabalhar, para namorar, para cuidar de um filho, né? Então, para tocar uma empresa, exatamente. Até para encarar uma estrada e curtir uma viagem, umas férias lá do outro lado do país. Isso, exatamente, independente do que seja. E ele pode ser desencadeado tanto por coisas boas quanto ruins. Então eu costumo brincar muito assim, até com meus pacientes, se você ganhar na Mega Sena hoje, você vai ficar estressado. Ele vai te tirar de um ponto de equilíbrio, né? Você vai ter que começar a imaginar o que eu vou fazer daqui para frente. E aí, quando que ele se torna um problema? Aí sim, esse vilão. E ele poderia ser um aliado, né, na verdade, quando eu perco o controle e ele se torna em excesso. Então, dessa fase de alerta, que o meu organismo está me demonstrando que eu estou tendo que gastar um pouco mais de energia para ou fugir ou para encarar uma situação, e eu já perco esse controle. E aí sim, me desgasta mais do que deveria. Então ajuda o telespectador em casa. Quais seriam, no seu entendimento profissional, os sinais de que houve uma perda de controle? Tá, eu estou começando a ficar cansado demais, eu estou tendo dificuldades para desenvolver as minhas atividades do dia a dia que normalmente eu desenvolveria. A questão da memória é um dos principais sintomas, um dos primeiros. E aí vem a questão do cansaço, até depressão, ansiedade. Os primeiros sinais, dor de cabeça, uma azia, essas que às vezes a gente vai no médico, não consegue encontrar uma causa fisiológica, tá? E aí, assim, são os primeiros sinais. Relacionado à alimentação, por exemplo? Sim, até porque o que é? Na verdade, assim, esse desequilíbrio do nosso organismo, ele leva embora vitaminas, proteínas, e a gente tem que repor isso de alguma forma. Então, assim, a alimentação, ela é até uma das principais fontes que a gente tem para estar controlando esse estresse. Então, nós temos aí são 4, tá? É alimentação, um momento de relaxamento. Esse relaxamento, gente, é questão de 15 minutos, tá? Para você. E aí, Leonardo, não é para esposa, não é para amigos, não é para filhos, não. É para você. 15 minutos diários já são suficientes, tá? Exercício físico, ele é fundamental para estar lidando com o estresse, fundamental. Então, você tem que repor, ele traz o hormônio do prazer, né? Sim. Então, de alguma maneira, até para estar lidando com isso, a questão de qualidade de vida. Porque ajuda a dissipar, né, também o estresse instalado no corpo. Isso, manda embora essas energias negativas, traz as positivas, que vai estar liberando beta-endorfina. Então, assim, a questão do exercício físico para qualquer transtorno, gente. Então, assim, é questão de qualidade de vida mesmo. E, por último, uma reestruturação cognitiva. O que seria isso? Pensamentos positivos, muda o olhar. Às vezes, a gente não tem como mudar a situação que está me gerando estresse, porque a fonte de estresse, ela pode ser tanto interna quanto externa. Então, se eu não tenho como mudar, às vezes é na família, às vezes é no trabalho, é na rua. Então, que eu mude o meu olhar diante disso. Quando não for possível mudar, mude-se. Exatamente. Né? E aí o psicólogo é fundamental. Essencial, fundamental e o indicado para ajudar a pessoa nesse processo de se mudar, né? Isso, para acolher, para orientar. Agora, você falou de vamos chamar de sintomas, né? Cansaço, fadiga,
indisposição, falta de motivação. Mesmo que a pessoa não sinta nada disso, mas algumas pessoas, por exemplo, começam a ter problema no sono, né? Exatamente. Na hora de dormir o sono não vem, ou vem sonolência demais. Como é que você avalia, a partir da sua experiência, essas reações das pessoas? Sim, a questão do padrão do sono, né? As pessoas começam a ter insônia, é um dos sintomas também. E às vezes as pessoas têm essa dificuldade de notar, de ouvir esses sinais que o organismo está dando. E começa a colocar essa questão dos sintomas em outras situações. Então, é porque eu estou muito cansado, por isso que eu falo, né? A importância da gente se conhecer mais, por isso a questão da psicologia, ela ajuda muito, né? E o que acontece, na verdade, Leonardo, que eu falo que é o mais complicado? Porque se você escuta esses primeiros sinais, o psicólogo ajuda. Mas se você deixa isso avançar, só o psicólogo não vai resolver mais. E aí vai ter que ser uma ajuda multidisciplinar. Talvez eu vou precisar de um gastro, eu vou precisar de um outro profissional para estar auxiliando nisso aí. Então, assim, nos primeiros sinais fica mais fácil para a gente estar trazendo essa homeostase, esse equilíbrio do nosso organismo novamente. O que você está dizendo? Eu acho legal frisar isso. Às vezes a pessoa começou a desconfiar, sim, mas aí ela racionaliza ou ela procura dar uma justificativa do dia a dia. Porque no serviço está muito apertado. Sim. Porque esse mês está complicado o orçamento. Ok, nós podemos fazer isso. A gente pode enxergar algumas explicações para o desgaste, o cansaço, mas não deixar que vire uma rotina de transferir a percepção, né? Exatamente. Transferir a percepção. Não, a pessoa às vezes está mergulhando no processo de estresse, isso que você está falando, sim, buscar ajuda rápido, ao invés de, não, é por causa do serviço, não é por causa dos meninos na escola, não é por causa da questão financeira. Aí o problema só vai se instalando. Sim, às vezes perdendo a oportunidade, está criando uma estratégia de enfrentamento que de fato possa auxiliá-lo, que de fato possa ajudá-lo a sair dessa situação. Porque, igual eu te disse, né, a questão o estresse hoje ele se divide em 4 fases. Então tem essa fase de alerta, que seria considerada a fase positiva, certo, aquela que vai mover, que vai movimentar a pessoa realmente para produzir, é a fase de produção, ok? Saudável. Exatamente. Quando ela sai dessa fase, ela vai para a fase de resistência, aí é quando esses sintomas já estão aumentando, o organismo por si só não está conseguindo lidar. E se a pessoa, e aí entra a questão que a gente está falando, se a pessoa ela simplesmente ignora ou protela essa situação justificando e não procurando uma ajuda, que não é vergonha nenhuma, pelo contrário, ela só vai intensificar isso. E aí vai passar para as outras fases, que seria quase exaustão e exaustão. Gente, e o estresse hoje ele pode levar a um infarto. Sim. Né? E alguns... Não só um infarto, mas há vários desdobramentos psicossomáticos que tomam conta do corpo e de todos os órgãos. Né? O estresse por si só ele não é uma doença, Leonardo, mas ele abre portas. Então ele abre portas para depressão, para ansiedade, para o pânico. Sim. E aí a terceira fase? E a terceira fase é a quase exaustão, esses sintomas ainda maiores, e aí por si só realmente o organismo não vai dar conta, e é quando a gente vai precisar de um cuidado muito maior e com outros profissionais, com medicação, tá? Só o psicólogo realmente não vai resolver. E por último a exaustão, que é quando o organismo realmente por si só já não deu conta e a estafa total, tá? E aí o final da energia, quando ele já está necessitando de socorro e pode levar realmente a óbito. Primeiramente, né, no primeiro bloco, a gente, com a ajuda da Rosália Moreira, que é psicóloga especialista em controle de estresse, né, do estresse, nos ajudou a entender o que é o estresse. Agora, como que o psicólogo pode atuar, ajuda o telespectador a entender, e a questão do estresse pós-traumático. Né? Eu imagino que muitas pessoas viveram algum tipo de violência ou de trauma e estão sofrendo com as consequências disso, né, Rosália? Sim. Na verdade, assim, esse benefício principal seria a questão de resgatar, porque a pessoa que passou por algum trauma, e aí a gente entende como trauma qualquer situação fora do cotidiano que tenha levado essa pessoa a algum risco, algum terror profundo, ou para ela ou de uma pessoa muito querida, uma pessoa muito próxima, né? E aí esse medo, ele pode ser real ou pode ser imaginário, de uma situação que ela pode estar vivenciando sempre. Então ela tem uma ligação virtual ao passado, Leonardo, sabe? Aquela situação que já ocorreu e ela fica o tempo inteiro na iminência que isso pode acontecer novamente, tá? Então assim, o auxílio do psicólogo seria exatamente para trazer essa pessoa para o aqui e agora, para a habilidade que ela teve de sair dessa situação. Então, se ela passou pela situação, ela é um sobrevivente. Então, a gente costuma dizer o seguinte, sair da posição passiva de vitimização para uma situação passiva de sobrevivente.
Então é uma das formas, talvez a principal, pela qual o psicólogo age, ajudando a pessoa a sair dessa situação e a recuperar a sua vida, recuperar o controle, né, sobre si. Agora, para ficar mais claro ainda, por exemplo, porque você falou uma coisa que eu acho que as pessoas talvez tenham pensado, não sabia disso. Não precisa ser necessariamente algo que aconteceu comigo, um acidente de carro, alguma coisa assim, né? Mas com alguém. Mas a pessoa tem uma identificação ou uma proximidade, fica com o estresse pós-traumático. Exatamente. Esse evento se torna traumático de alguma maneira para ela, uma experiência vivida ou vivenciada por alguém próximo, né? E assim, os sintomas do estresse pós-traumático, eles são divididos em algumas categorias que são interessantes para as pessoas saberem disso, porque esses sintomas, normalmente podem aparecer de imediato ao evento, mas podem aparecer meses depois, anos depois da situação. Então, nessa questão da primeira categoria, seria a reexperiência mesmo do evento traumático, né? Então, ele pode ser feito, quais seriam esses sintomas? Esses pensamentos constantes, pesadelos, flashbacks, né? Então, aquela situação de que a pessoa fica o tempo inteiro, passou por uma situação de sequestro, assalto, até uma violência mesmo, tá? Estupro, abuso sexual, que não precisa necessariamente ser o estupro, mas às vezes a sensibilidade da pessoa acha que uma brincadeira pode gerar um impacto, né, um trauma. Né? Tem a violência psicológica, a violência doméstica. Né? Acidentes de carro, né? A criança em casa deixou uma panela cair e se queimou. Isso. Tem cachorro que atacou a pessoa. Né? São inúmeras uma situações. Queda na praça. Um idoso. Sim, e é interessante a gente falar, Leonardo, que assim, às vezes a gente passa pelo mesmo evento e o que é estressor para você pode não ser para mim, né? Então assim, vai depender muito da experiência passada, experiência vivenciada por essa pessoa. E aí, Rosália, desculpa te cortar, mas me veio uma ideia aqui à cabeça que eu acho muito interessante. As outras pessoas saberem respeitar, né? Exatamente. Porque às vezes um cachorro atacar alguém não é nada para essa pessoa. Sim. Talvez cresceu com cachorro na fazenda, já fez sei lá o quê. Mas para uma pessoa ser atacada por um cachorro pode ser o fim do mundo. Não, e às vezes o cachorro nem chega a atacar. Sim. E para mim já pode ser um trauma simplesmente esse cachorro ter entrado na sala. Por causa de um histórico que eu já tive, uma experiência que eu já tive com esse cachorro. Históricos, experiências, sensibilidade, personalidade, né? Lembranças, porque de repente na família um avô foi atacado e morreu, na família de outro não. Então a gente tem que saber respeitar as particularidades das pessoas. Exatamente. E aí, na segunda categoria dos sintomas, Leonardo, a gente coloca a questão da esquiva mesmo, tá? O isolamento social. É uma tentativa que a pessoa tem de evitar passar por esse tipo de situação. Já que ela o tempo inteiro, exatamente, se ela está com estresse pós-traumático, ela o tempo inteiro está nessa iminência de que pode acontecer novamente. Então, ela se esquiva. Ela realmente tenta sair, fugir desse tipo de situação. E, por último, tem a questão da pessoa ter os pensamentos negativos mesmo, tá? Esse seria esse desequilíbrio psíquico e psicomotor. Então vem, exatamente por ela ter o tempo todo que está se preparando para a situação, ela tem tonturas, dores de cabeça, ela está o tempo todo em hipervigilância, porque a qualquer momento aquilo pode acontecer novamente. Então eu estou num ambiente que já teve um assalto, já teve uma violência, isso pode acontecer novamente comigo. Então começa com a pessoa revivendo o tempo inteiro essa situação, né? Aí depois ela tende a fugir de tudo, né? E por fim os efeitos no corpo, né? Sudorese, começa a suar, começa a ter taquicardia, começa a tremer. Sim. A ansiedade descontrolada. Tanto que assim, o estresse pós-traumático ele é considerado uma ansiedade, né? Um distúrbio de ansiedade mesmo. O que diferencia ele hoje dos outros distúrbios psiquiátricos? É que ele tem um evento específico, ele tem uma situação. Então, tanto que para um dos critérios para se diagnosticar o estresse pós-traumático é exatamente esse, identificar um evento. Tem que ter tido esse evento. Pode não ter sido com a pessoa, mas igual nós falamos, com alguém muito próximo, com uma pessoa muito querida, um ente. Sim. Né? Um amigo. E talvez nem alguém próximo, mas, por exemplo, ficou sabendo... Ela vivenciou, às vezes ela só simplesmente ela assistiu. Ou viu na televisão. Sim. Um caso de um avião que caiu e a pessoa tem uma viagem programada e ela começa a desenvolver toda uma resposta a isso, né? Isso. Agora, qual que é a diferença? Eu posso ter passado por uma situação traumática e não desenvolver o estresse pós-traumático, tá? O que vai diferenciar isso, na verdade, é o tempo de exposição à situação. Então, se a pessoa, eu tenho
alguns dias eu tive pesadelos, aqueles pensamentos ficaram constantes, eu fiquei o tempo todo relembrando, remoendo a situação, não necessariamente quer dizer que eu desenvolvi o estresse. Então, esse é um critério. Esse é um critério. Então, agora, passou de 30 dias, a pessoa já tem que ficar realmente alerta e procurar um profissional para estar ajudando. Você já sofreu um trauma muito forte, muito violento, e depois ficou estressado, ficou com medo, ficou tendo pensamentos negativos? É o chamado estresse pós-traumático. E quem está aqui conosco hoje para nos ajudar você a entender essa temática é a Rosália Moreira, que é psicóloga e especialista em manejo, controle e combate do estresse, especialmente a questão também do estresse pós-traumático. Muito comum quando tem um terremoto, quando tem um vulcão numa cidade, igual aconteceu esses dias no Chile, quando um avião cai numa comunidade, as pessoas ficam, né, super traumatizadas. E aí psicólogos do mundo inteiro, alguns até voluntários, viajam para aquela região para ajudar, né, a combater os sintomas que vêm depois, né, Rosália? Sim. Como você disse, taquicardia, sudorese, medo de qualquer evento relacionado ao evento traumatizante, né? Sim, pensamentos negativos em relação a isso, fuga, esquiva. E tudo. E se não tratar, como você disse, né, ao longo do programa, começa relativamente leve, mas se não tratar, a coisa pode agravar, pode repercutir no corpo e desencadear um infarto, né? Desenvolver outros transtornos. Outros transtornos e até levar ao óbito, porque o que acontece na mente e não é tratado na mente repercute no corpo, e aí tudo pode acontecer com o corpo, né? Exatamente. E como você falou, Leonardo, a questão das faixas etárias, porque isso pode ocorrer em qualquer faixa etária, tanto na criança, até porque esse evento, né, a gente não tem como, é uma coisa que não tem como programar, ele simplesmente acontece. Mas é interessante a gente comentar também a questão de que o tempo de exposição a esse trauma, ele também influencia, tá? No estresse pós-traumático. Então, uma criança que passou por uma violência sexual por muito tempo, a chance que ela tem de desenvolver, inclusive, o transtorno de estresse pós-traumático é muito maior, tá? De cronificar isso. Eu passei por um trauma na minha adolescência. No futuro, qualquer outro trauma poderia ter sido uma situação comum, simples, irrelevante, ela se torna um estresse pós-traumático, devido a uma situação que eu passei no passado. E como eu disse no início do programa, esses sintomas eles podem aparecer de imediato, logo depois do trauma, mas podem surgir meses, anos depois. Rosália, nós também discutimos isso, eu quero retomar em relação à questão da infância. Porque a gente falou que é importante respeitar as pessoas, porque cada um tem um grau de suscetibilidade, tem uma sensibilidade, né? Tem uma história, tem uma experiência, etc. Então, o que é um evento estressante ou estressor, né? Para uma pessoa não é para a outra. Isso. E o mesmo evento em uma pode desenvolver sintomas de estresse pós-traumático, em outra não. Agora, para a criança que está com o seu psiquismo ainda em formação, a sua capacidade de interpretar e lidar com a realidade ainda em formação, é mais sensível ainda, né? Sim. No sentido de que o que nós pensamos não ser nada estressante para uma criança pode ser muito estressante, mais do que para qualquer outra faixa etária. Isso, até porque para a criança o filtro dela é diferente do nosso, né? Exatamente por essa questão de que não está ainda formado. Então, assim, por isso que a gente tem que estar muito atento, os cuidadores, os pais, as reações, as respostas emotivas dessas crianças, afetivas, se essa criança ela era muito carinhosa e de repente está tendo um distanciamento, as questões comportamentais, ela está mais agressiva, ela está mais irritada. Isso pode ter a ver com o fator. Exatamente, pode ter alguma coisa ali tirando essa criança do equilíbrio dela mesmo. Por exemplo, durante muito tempo se discutiu a questão da palmada. Sim. Uma palmada numa criança de tenra idade pode ser um fator de grande estresse e produção de trauma e desenvolvimento de transtornos consequentes, Sim, não é? E que vai influenciar muito na vida adulta dessa criança. Né? Assim, a questão das próprias condutas dela, ela pode desenvolver, inclusive, um transtorno de conduta. Por causa de uma tentativa de correção, que poderia ter sido diferente. Sim, nós já fizemos programa sobre isso, o Pablo Martins, que é psicólogo de Uberlândia, já falou, basta procurar lá joga no YouTube, fale mais sobre isso, você acha todos os programas, no canal da gente também, você encontra todos os programas. Para finalizar, eu gostaria que você dissesse à pessoa, assim, olho no olho, pode olhar na câmera para a pessoa em casa, que viveu essa situação. Tem uma frase da Clarice Lispector, um pensamento da Clarice Lispector, que eu acho muito interessante, muito bonito, diz o seguinte: o que é verdadeiramente imoral é desistir de si mesmo.
Exatamente. Desistir de si que é imoral. Imoral não é ter passado por uma situação de estresse, não é ter passado por um trauma, não é ter apanhado da vida ou apanhado de alguém ou ter vivido alguma violência, né? Imoral é desistir de cuidar de si. Exatamente. E você é especialista nisso, né? E com certeza muita gente que está sofrendo com isso está dando graças a Deus de ter caído no nosso programa, está assistindo o programa, ter colocado no canal da gente e está ouvindo uma profissional especialista em estresse e combate ao estresse e a questão do pós-traumático nos ajudar a pensar. Sim. O que você diz para essa pessoa que está nessa situação? Especificamente para uma pessoa que passou por uma situação traumática, primeiramente, gratidão, gente. Você está aí, você está vivo, você passou pela situação, faz parte do passado. Então agora daqui para frente, vamos viver o hoje, vamos mudar o nosso olhar diante desse presente e do futuro que a gente pode ter, né? Se reconheça, se perceba, escute os sinais que o corpo está dando, se perceba, estou precisando de ajuda, não é vergonha para ninguém. Procure um profissional, procure um amigo, a nossa rede social também é um apoio muito bom. Então procure uma pessoa, escute. Não está dando certo? Procure um especialista, uma pessoa que possa lhe ajudar, lhe apoiar, lhe acolher com a sua dor, com as suas vitórias, com tudo que você trouxer para essa pessoa. E sem nenhum julgamento, sem né, nenhum Rosália? julgamento, nenhum exatamente. julgamento. O psicólogo não faz nenhum julgamento no sentido de dizer se a pessoa foi moral, imoral, agiu certo, agiu errado. Vai ajudar a pessoa a entender o que ela viveu e pelo que ela passou e o que está acontecendo após ter passado. Exatamente. E assim, partindo do princípio que o psicólogo não vai estar aqui para trazer respostas para você, né? A gente já parte do princípio que a resposta está aí dentro, de cada um que está com essa dor, que está com essa dúvida, que está com essa angústia. Que está com essa situação, né? Sim. Pela qual passou e que muitas vezes é o não entendimento da situação e a dificuldade em significar e ressignificar essa situação que faz com que a dor se perpetue, né? Sim, é dividir o fardo. Deixar Exatamente. um pouquinho dessa carga que está pesado, que está causando esse gasto de energia, esse estresse todo. Vamos dividir um pouquinho desse fardo, desse peso. Enquanto é tempo. Enquanto a estrutura ainda está dando conta. Antes que a situação fique pesada. Se não é o seu caso, mas é o caso de alguém que você conheça, dá um toque na pessoa, né? Sim, com certeza. Bom, aqui e aí, em Uberlândia... te achar como? Exatamente. Quero falar com a Rosália, e aí? Isso. Nós temos uma franquia, que é o Centro Psicológico de Controle do Estresse, no telefone 3238-9155 ou no Facebook, que é CPCS Uberlândia. CPCS. Centro Psicológico Controle do Estresse. Você pode encontrar a Rosália, você pode procurar ajuda, você pode obter respostas para a sua situação ou para a pessoa que você conhece que está precisando, né, dessa indicação. Rosália, muito obrigado. Obrigada, Leonardo. Você está convidada a vir mais vezes a falar sobre todas essas questões ligadas, né, ao psiquismo humano e ao estresse. Tenho certeza que nós estamos ajudando muitas pessoas. Obrigada, Valeu pela participação. Agradeço também a sua audiência. Gostou do programa? Acha que alguém tem que assistir? Vai lá no canal da gente.com.br. Vai lá no Facebook do canal da gente. Vai lá no Facebook do Fale Mais Sobre Isso. No YouTube do Fale Mais Sobre Isso. Compartilhe os links. Nos ajude a divulgar esses conhecimentos, porque conhecimentos mudam vidas e salvam vidas. Agradeço também ao espaço Center Dr. Manuel Crozara, que é onde a gente grava o programa, é onde as pessoas vêm trabalhar essa questão da saúde mental. Aqui você encontra médico psiquiatra, médico dermatologista, geriatra, psicólogos, médico do esporte. Venha conhecer o centro, venha procurar ajuda se for o caso. Até eu fale mais sobre isso da semana que vem com mais um assunto sobre ser humano.